Olá amigos, tudo bem? Eu sou Alex Silveira do País Educadores Brasil. Você sabe, acompanha o canal. Se não acompanha, se inscreva no canal, clique na notificação para receber, clique no sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente já sabe. Bom, olha só, cada vez mais eu recebo pedidos de ajuda, tá? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não sabem como lidar com certas situações. Eu, como tenho formação nessa área, trabalhei muitos anos com gente de família, e também tenho uma vasta experiência nas responsabilidades civis e criminais que envolvem o âmbito familiar, eu sempre oriento. Então, assim, a Paula é uma menina de 16 anos e ela me diz o seguinte: ela acompanhou o pai agredindo a mãe por diversas oportunidades. A mãe nunca soube o que fazer, sempre se sentiu dependente do pai. E hoje ela, apesar de ter 16 anos e não ter sido agredida pelo pai, ela percebe que nos relacionamentos dos quais ela se envolve, ela acaba constantemente, de alguma forma, se colocando numa situação de constrangimento ou agressão, e inclusive nesse relacionamento que ela está, ela já foi agredida várias vezes e, sem apoio do pai e da mãe, fugiu de casa, está morando com as amigas, e a única forma dela se sentir segura é junto com as amigas. E ela tem 16 anos. Então, Paula, deixa eu te dizer uma coisa. É muito normal que nós tenhamos assim, o estímulo de criar um perfil, tá? Então, imagine assim, ó, no Brasil, para ser bem objetivo para você, tá, Paulo? Presta atenção em mim. No Brasil, a gente tem o costume de comer abacate com açúcar. Esse é um costume nosso, porque é uma fruta que a gente come com açúcar. Em alguns países, como no México, o abacate ele é usado de outra forma com sal. Ele vira um molho salgado. Muitas vezes, se a gente perguntar para alguém no Brasil se já comeu abacate com sal, o cara vai dizer: nada a ver, não, abacate não é assim. Se você for lá no México e perguntar se lá o abacate é doce, não, o abacate é que é um molho salgado. Por que eu estou dizendo isso usando esse termo bem claro e esse exemplo bem simples? Porque por mais que haja envolvimento, sofrimento, dor, falta de respeito, muitas vezes nós nos adaptamos a entender uma realidade injusta, agressiva, como uma realidade comum. E a gente perde a noção desses limites e começa a reprisar os estereótipos. E por que eu estou te dizendo isso? Eu já vou explicar para você entender melhor. Porque muitas vezes nós acompanhamos homens agressivos e as mulheres pensam assim: não, nunca me bateu. Mas ele é agressivo, você entendeu? Só que a agressão não é física, a agressão pode ser emocional. Ele pode a todo momento jogar a mulher para baixo, dizer que aquela mulher não presta, dizer que a mulher não vale nada, dizer que não sei como é que ele está com uma mulher dessa. Isso é agressão, mas não é agressão física. E a mulher pode ter criado um estereótipo de que isso é normal, porque ele é assim. E aceitar isso. Então, a primeira coisa, as pessoas passam por situações de agressão e não se colocam porque muitas vezes não sabem o que fazer e não sabem para quem pedir ajuda. Então, elas são vítimas. Você consegue perceber? Elas não se colocam nessa posição porque elas gostam dessa posição. A regra não é essa. A regra é que essas pessoas não sabem o que fazer. Então, Paulo, o primeiro ponto é você identificar que existiu uma relação abusiva com seu pai, com a sua mãe, ou que existe ainda. É um primeiro ponto para você perceber se as suas relações com um companheiro, com um namorado, são abusivas. Então a gente tem que ser bem claro, tá? Primeira coisa, você tem 16 anos. Você ainda está em formação como pessoa, como mulher, você é uma adolescente. O ideal é que você respeite essa cronologia. Então, se você tiver relacionamentos, eles têm que ser super extra saudáveis. E esses relacionamentos deveriam até ter um limite muito grande de intimidade, diferente de marido e mulher. Me fui claro ou não? Então, assim, se existe hoje se existem relações agressivas, abusivas, nas quais você está envolvida, corte.
corte, porque num dado momento, mãe e pai se colocam assim porque existem outras complexidades. Às vezes é patrimônio, às vezes são filhos, às vezes são outras obrigações que a mãe diz, mas eu queria ir para outro lugar, mas eu não posso, eu não tenho como. Porque existem outras amarras. O tempo nas relações ele vai criando amarras. E às vezes as coisas vão acontecendo, a pessoa não consegue se libertar daquilo. Mas você tem 16 anos. Qualquer relacionamento que você tenha nessa fase, provavelmente é um relacionamento recente. Então não permita que essa situação se perpetue. Tome atitude. Tá? Existem delegacias especializadas de proteção à mulher, existem delegacias especializadas de proteção à criança e adolescente, e você está justamente nesses dois quadros. Você é uma mulher que é criança, que é adolescente. Não é mais criança, é adolescente. Então, assim, existem ferramentas legais para você ser protegida. Tá? A minha sugestão é que você busque a orientação de alguém que possa lhe acompanhar mais de perto. Se não é o pai, se não é a mãe, alguém da família que possa estar acompanhando isso. Na Delegacia da Mulher existe apoio de medidas protetivas que muitas vezes são exaradas pelo próprio delegado de polícia, conforme a situação, sem a gente chama não de altera parte, sem oitiva da parte contrária, de forma muito imediata. E essas proteções são importantes. Existem também apoios de ordem psicológica que ajudam muito, que muitas vezes são até oferecidos pelo Estado. Então, o mais importante é o seguinte: você está no lugar A, o lugar de uma mulher que viveu na infância agressão de pai para com a mãe, e na transição de adolescência para a fase adulta vive agressão de namorado para si. Esse é o lugar A. Você quer ir para o lugar B, que é o lugar de uma adolescente que está se transformando em mulher e que superou o trauma da agressão do pai para com a mãe e hoje vive em relações saudáveis? Se você quer, comece a tomar atitudes nesse sentido, tá certo? Quebre esse estereótipo. Qualquer tipo de agressão física, emocional, sexual, moral, tudo isso está fora de uma relação saudável. Se você quiser mais pontos sobre isso, ou se você que está assistindo esse vídeo passa por situações assim, entre em contato comigo e a gente fala mais sobre isso, tá certo? Eu desejo, Paula, para você que tem apenas 16 anos, toda a felicidade do mundo, que você encontre o seu potencial, a sua característica inata, que faz de você uma pessoa extraordinária, que vai fazer muito bem para você mesmo, para sua família e para os outros, tá certo? Eu sou Alex Silveira, que faz o Educadores Brasil, um beijo no seu coração. Até a próxima. Vou fazer um adendo aqui para você, que todos os nomes que eu abordo nos vídeos, apesar de serem só primeiro nome, são todos fictícios, tá? Mas a pessoa sabe, sempre que ela me manda alguma coisa, eu respondo e digo, olha, eu usarei como referencial para o seu caso o nome X. Então ela pode se chamar Joana, e eu digo, olha, usarei como referencial nos vídeos o nome Paula. Ela pode se chamar Paula, e eu digo, usarei Francisca. Então eu sempre resguardo a identidade e a individualidade de quem conversa comigo, tá certo? Para eu fazer isso, é claro, a pessoa pede para que eu a responda em vídeo, e aí esse vídeo fica aberto, mas o nome fica segredado por uma questão de sigilo, confiança, segurança e tudo mais, tá certo? Eu sou Alex Silveira do Pais Educadores Brasil, acompanhe-me nas redes sociais, comente, compartilhe esse vídeo, estamos juntos, tá certo? Grande abraço.